Quando o Triple H assumiu o controle criativo da WWE de Vince McMahon há alguns anos, a reação foi amplamente positiva. Nem era preciso ser fã da WWE para torcer para que desse certo. Muitos lembravam que o The Game havia construído à frente do NXT. Se alguém parecia capaz de desenvolver uma sensação mais orgânica e apaixonada ao produto, esse alguém era Triple H. Nos primeiros meses, o resultado parecia justificar o otimismo. Storylines mais coerentes, mais valorização da luta livre dentro do ringue e uma abordagem mais paciente na construção de personagens foram amplamente elogiadas. A narrativa geral era de que a WWE havia reencontrado estabilidade criativa após anos de decisões questionáveis. No entanto, o último ano apresentou uma queda perceptível. O entusiasmo inicial deu lugar a críticas crescentes sobre repetição, excesso de longos reinados, previsibilidade em grandes eventos e uma aparente hesitação em criar novas estrelas no topo do card. Muitos fãs começaram a sentir que a visão de Triple H, antes vista como revigorante, passou a soar estagnada. Parte do problema está na expectativa criada. Quando você assume o comando com uma reputação de ter revolucionado uma marca como a NXT, o padrão de cobrança se torna altíssimo. Qualquer sinal de acomodação ou conservadorismo criativo passa a ser analisado com mais rigor. E para preservar o seu legado, tanto como executivo quanto como uma das mentes criativas mais respeitadas da era moderna, talvez seja o momento de Triple H reavaliar sua abordagem. Isso não significa abandonar completamente sua visão, mas sim reconhecer os pontos onde o produto pode estar ficando previsível ou excessivamente confortável. Às vezes, dar um passo para trás, ouvir críticas e ajustar o rumo é exatamente o que mantém uma liderança forte a longo prazo. Mas antes, galera, antes da gente partir para o nosso vídeo, você já sabe, né? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo para dar aquela moral marota pra gente aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Triple H está em todo lugar como representante da WWE. Quando o Triple H assumiu o comando criativo da empresa, a empolgação foi imediata. De repente, as lutas voltaram a ter importância. Os títulos de midcard recuperaram prestígio e a WrestleMania voltou a parecer o maior espetáculo da luta livre mundial. Triple H estava em todos os lugares promovendo a empresa, concedendo entrevistas, participando de programas esportivos e, ocasionalmente, aparecendo na programação da WWE, mas de forma inteligente, evitando se tornar um personagem central nas histórias. Hoje, ele não aparece com frequência no Raw ou no SmackDown, ou nos pay-per-views. Ele entende que o show não é sobre ele, no entanto, continua onipresente com o rosto corporativo que vende o produto. Sempre que um grande evento como o Royal Rumble ou a WrestleMania se aproxima, é praticamente impossível não ver Triple H em entrevistas na ESPN, participações ao lado de Pat McAfee ou em outras aparições promocionais. Isso sem contar sua presença constante no documentário da Netflix WWE Unreal. Isso funciona muito bem quando o produto está em alta, e a recepção criativa era amplamente positiva. Porém, com a WWE enfrentando críticas criativas nos últimos meses, essa exposição constante começa a cansar parte do público. Ver uma figura que antes era unanimidade agora se torna mais controversa. Enquanto tenta convencer os fãs a se importarem, gera um constante incômodo, especialmente quando cresce a sensação de que o cuidado e a paixão percebidos no início da sua gestão já não parecem os mesmos. Fora que Triple H agora parece mais um executivo da TKO do que um homem da luta livre. Quando a TKO adquiriu a WWE, muitos fãs ficaram compreensivamente apreensivos. Ainda assim, havia a confiança de que Triple H manteria a essência do produto. No início, fora mudanças pontuais, como anúncios no ringue, o programa parecia essencialmente o mesmo. Com o tempo, porém, a percepção mudou drasticamente por parte do público. Para muitos, a WWE passou a soar muito mais corporativa e fria, como se as decisões fossem guiadas prioritariamente por métricas financeiras. Os preços dos ingressos continuam subindo. Eventos de grande porte passam a acontecer na Arábia Saudita, incluindo o Royal Rumble, e o anúncio da WrestleMania 43 será realizada lá. E acordos de transmissão tornaram o acesso ao conteúdo mais caro para parte do público. Enquanto isso, Triple H segue como principal porta-voz da empresa.
promovendo essas mudanças. Para alguns fãs, a imagem de um ex-lutador apaixonado pela luta livre deu lugar a um executivo alinhado às decisões corporativas da TKO. Somam-se a isso controvérsias pessoais e institucionais. Em coletiva pós-pay-per-view, quando questionado sobre temas delicados envolvendo Vince McMahon, suas respostas foram vistas por críticos como evasivas. Além disso, suas aparições públicas e posicionamentos políticos também dividiram opiniões, ampliando percepção de distanciamento entre ele e parte da base dos fãs. Para quem antes via Triple H como símbolo de uma nova era criativa, a mudança de percepção é significativa. A crítica não é apenas sobre decisões específicas, mas sobre a sensação de que a WWE passou a priorizar uma identidade corporativa acima da conexão emocional que tradicionalmente sustentou o wrestling profissional. Então eu falo pra vocês que Triple H está perdendo a confiança dos fãs. Você pode discordar das posições políticas de Triple H, criticar os eventos na Arábia Saudita ou se incomodar com os preços elevados dos ingressos. Mas, para muitos fãs, tudo isso pode ser relevado se o produto estiver realmente bom. E o maior problema atualmente, para uma parcela crescente do público, ele não está lá. As vendas de ingressos começaram a dar sinais de queda e as audiências, especialmente do SmackDown, vêm registrando números preocupantes. Muitos episódios do Raw e do SmackDown parecem seguir a mesma fórmula, segmentos repetitivos nos bastidores, promos longas abrindo o show e finais previsíveis com desqualificação. A frustração já começa a se manifestar ao vivo, quando Gunther fez John Cena desistir em sua última luta. Parte do público vaiou Triple H diretamente. Quando Roman Reigns venceu o Royal Rumble, houve vaias direcionadas a ele em plena Arábia Saudita, e até mesmo um coro controverso pedindo por Vince McMahon. E as críticas também aparecem nos bastidores, porque Triple H aplica mudanças constantes nos planos da WrestleMania 42, comparando a situação na era de Vince McMahon, com roteiros sendo alterados repetidamente e incerteza criativa devido à queda na venda antecipada de ingressos. Até o momento, a WrestleMania 42 não transmite grande empolgação. Fora um possível CM Punk e Roman Reigns, muitos fãs sentem que falta um confronto realmente imperdível. O retorno a Las Vegas pelo segundo ano consecutivo também não ajudou a criar um senso de novidade. Então, qual é o problema? Existem duas percepções principais. Ou o Triple H perdeu parte do seu toque criativo, ou tornou-se tão alinhado ao lado do corporativo da TKO que algumas decisões simplesmente não estão mais sob o seu controle, e ele não demonstra disposição para confrontá-las. A WWE pode estar andando em círculos, e o rosto dessa fase é Triple H. Ele precisa renunciar? Provavelmente não, e é plausível argumentar que poderia ser substituído por alguém ainda mais alinhado exclusivamente ao lado corporativo, mas também precisa fazer algo diferente, dar um passo atrás, reduzir a exposição midiática, diminuir as entrevistas, deixar de ser um mascote constante da empresa, permitir que os outros ajudem mais ativamente no processo criativo e deixar que o talento venda o show. Quando a AEW enfrentou dificuldades criativas e foram inúmeras, muitos fãs se cansaram de ver Tony Khan em todo lugar. Em 2026, parte do público parece sentir algo semelhante em relação a Triple H. E para preservar o seu legado como mente criativa respeitada e líder de uma nova era, talvez Triple H precise simplesmente desaparecer por um tempo e deixar que o produto fale por si só. Então galera, nós chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!